Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista. Nosso tema de hoje, cannabis, a maconha, popularmente maconha. Por que estamos trazendo esse tema? Os telespectadores devem ter lido, assistido na televisão recentemente, umas decisões dos procuradores da República, onde haveria uma liberação da cannabis com fins terapêuticos. Então é um tema bem atual e por isso estamos trazendo ao programa. Para discorrermos sobre esse assunto, convidamos a doutora Gabriela Moraes da Costa, que é psiquiatra aqui em Santa Maria, com especialidade em psiquiatria forense. Doutora Gabriela, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom, nós quando tocamos nesses assuntos de drogas, sempre tocamos em algumas feridas, porque nós temos que ver o lado da droga em si, a parte da medicina, a sociedade como um todo, né? E existem brigas e brigas assim, fanáticas para um lado e para o outro. Mas o nosso enfoque não sempre será um enfoque na área médica, né? Nós não vamos discorrer muito nessa área sociológica que não é o nosso escopo. Doutora Gabriela, nós temos a cannabis que o pessoal está usando cada vez mais, a impressão que eu tenho, né? Que a droga, hoje, você vê muito uso, principalmente na juventude. Você acha realmente que está aumentando o número de pessoas que utilizam com fins recreativos? Sim. Assim, em níveis globais, o uso de substâncias psicoativas vem sofrendo redução, exceto no caso na cannabis. Não só no Brasil, mas em todo o mundo vem aumentando o uso, inclusive com fins recreacionais. Né? Em média, né, nos últimos estudos no Brasil, foram em 2012, a prevalência de uso de cannabis ficou em torno de 7% dos indivíduos já havia experimentado cannabis no Brasil. Por que um jovem experimenta maconha? Tem sido considerada a porta de entrada para outras substâncias ilícitas, né? Ainda é considerada ilícita no Brasil. A maior parte dos indivíduos que experimenta maconha experimentou antes o álcool, alguns experimentaram antes o tabaco, mas especialmente porque tem efeito euforizante, né? Intoxicação aguda, e alguns pacientes relatam assim, redução da passagem de tempo, sensação de redução da ansiedade, tem um efeito prazeroso, né? A gente sabe que farmacologicamente falando acontece, né, uma liberação de dopamina em nível de sistema nervoso central. Então as pessoas buscam esse efeito euforizante, ao mesmo tempo de melhora, né, da ansiedade. Alguns pacientes relatam melhora do sono. Tu capta isso no teu consultório, quando tu recebe um paciente que está viciado nessa droga, com uma insatisfação com o modus vivendi do mundo, da sociedade, problemas familiares. Embora os efeitos agudos sejam esses, né, prazerosos, toda a literatura tem mostrado, isso a gente vê na prática, que os efeitos a médio e longo prazo são bem catastróficos em alguns casos. A literatura tem sido assim muito séria, nós temos grandes pesquisadores, bonitos estudos bem delineados, bem conduzidos, mostrando a associação da cannabis com psicose aguda e inclusive casos de esquizofrenia, aumento da incidência de depressão, de suicídio, a chamada síndrome amotivacional, muito associada, né, em casos em crianças, adolescentes, em adultos, com prejuízo acadêmico, aumento da taxa de evasão escolar. Estudos conduzidos com gêmeos, por exemplo, que viram irmãos gêmeos, concordantes ou discordantes para o uso de cannabis, os que eram usuários, né, da maconha fumada, tinham menor taxa de diploma, menor poder aquisitivo, maior incidência de depressão. Então, os malefícios a longo prazo têm aparecido na literatura. Quando tu recebe os pais no consultório, qual é o tipo de informação que eles têm? Como é que tu detecta que o teu filho está usando maconha? Quais são os sintomas, os sinais que esse rapaz, essa moça vão apresentar? A maior parte das pessoas acha que não existe dependência de maconha, e ela existe, está bem descrita, né? Cerca de entre 10 usuários da cannabis acabam ficando dependentes. E
a curto prazo as pessoas têm dificuldade em perceber os efeitos. Na fase de intoxicação, além de ter essa sensação de lentificação da passagem do tempo, fica com as conjuntivas hiperemiadas, aumento do apetite. Então é difícil às vezes da família perceber. Mas com o passar do tempo começa a ter mais dificuldade em acordar cedo de manhã, o desempenho acadêmico vai diminuindo, o paciente fica nos períodos fora do uso, especialmente nos usuários frequentes, começa a ter irritabilidade, sintomas depressivos, alguns sintomas físicos, até de desconforto abdominal, cefaleia, o apetite reduzido. Alguns pacientes gostam desse efeito, mas o humor irritável é o que mais faz com que as pessoas venham a buscar ajuda, né? Mas a longo prazo nos usuários, o prejuízo acadêmico e as queixas da família no geral, de dizer, olha, a pessoa está mais desinteressada. Ocorrem alterações cognitivas, né? Com certeza. Prejuízo de memória. Muitas pessoas acham que a maconha está associada à criatividade, a melhor desempenho. A literatura fala contra isso. Essa memória procedural que nós temos, a memória chamada working memory, ou memória de trabalho, que ela é uma memória bem latente, assim, ela dura pouco, ela fica muito prejudicada com o uso da cannabis. E essa memória de curto prazo, especialmente para quem está estudando, né? Alguém estudando para um concurso, estudando para o vestibular, crianças, né? Estudando para passar de ano na escola, essa memória que não perdura nos usuários da cannabis. Depressão, pânico. Aumenta, com certeza. Quem tem diagnóstico de transtorno do pânico deve evitar o uso da cannabis. Pode precipitar ataque de pânico, e mesmo quem não tem o diagnóstico. Porque muitas vezes esse pessoal vai usar para aliviar sua ansiedade, o seu pânico, né? E daí aquilo fica um círculo vicioso. Piora, com certeza. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois continuamos com a nossa conversa agradável com a doutora Gabriela Moraes da Costa.